Hoje, pessoal, vou acordar meu filho, o Pedrinho. Ele tá atrasado pra escola já. Acorda, Pedrinho! Só mais 5 minutos. Que horas são? Já é quase 7 horas. 7 horas? Pô, pai, você é muito lerdo, mano. Tô atrasadão aqui, não vai dar nem tempo de brocar o lanche, ó. Falou aí pra você. Falou, filho. Eita. Ô, louco! Tá criando, mano! E aqui, como vocês podem ver, Ai, meu... Opa, que barulho é esse? Meu Deus, o que aconteceu? O que? Um aluno tá no chão? Ai, minha perna. Aluno, você está bem? Professor Henderson, não tô bem não, mano. O que aconteceu? Eu caí de bike, cara. Sério? Vou levantar aqui. Não, você tá bem mesmo, aluno? Porque é aula, né, pô? Não pode faltar não. Tá louco? Não, Oxe, acabou feio? acabou, viado. Vamos lá, vamos lá. Ah, senta lá, aluno, que a aula vai começar. E aí, Diego? E aí, mano? Beleza? Como eu estava explicando para vocês sobre o absolutismo na França e na Inglaterra, e eu vou ler um texto para vocês. No reinado de Henrique IV, a monarquia já se caracterizava pela forte centralização do poder. Periodicamente, o rei tendo o poder absoluto em seu governo de 1589 a 1610. Henrique IV ele restaurou o prestígio da monarquia por meio do Edito de Nantes, em 1598, que visava a liberdade religiosa na França. Após sua morte, seu filho Luís XIII assumiu o trono. O seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, que era o responsável pela organização administrativa de Luís XIII, combateu os protestantes, anulou o poder dos nobres, trabalhou para o absolutismo político do rei e também envolveu a França na Guerra dos 30 Anos contra o antigo Império Sacro-Germânico por causa das políticas tomadas por Richelieu. Levou ele a aumentar os impostos que caiu sobre os pobres. Para ver se vocês estão prestando a mesma atenção, eu vou chamar algum aluno para cá. Você que caiu de bike, pode vir. Beleza, professor. Eu não vou falar não, vocês sabem. Após a morte de Luís XIII, o cardeal Mazarino assumiu o poder como ministro de Luís XIV. Para controlar os nobres, Luís XIV construiu o luxuoso Palácio de Versalhes, onde os nobres tinham entretenimento, festas e jogos. Além de enfraquecido o poder local, Luís XIV estruturou uma potente força política para prevenir revoltas populares e revogar o Edito de Nantes de 1685, ou seja, o anulou e gerou um aumento significativo de pessoas na França, prejudicando a economia. Tá bom, isso aí já. Agora eu vou chamar outro aluno. Você, Daniel, pode vir pra cá. Pare para nós. Seu finalzinho aqui, por favor. Obrigado. Tá aí. Obrigado. Vários fatores ocasionaram o fim do sistema absolutista francês, sendo a alta manutenção do Palácio de Versalhes, dívidas de guerras e insatisfação com benefícios ilimitados dos nobres. Assim, próximos reinados de Luís XV e Luís XVI herdaram essas dívidas, até ficar insustentável, o que ocasionou a Revolução Francesa. Bem, a gente vai dar sequência na aula e a gente vai falar sobre o absolutismo na Inglaterra. Acompanhe o vídeo, por favor. Quando Elizabeth I morreu, ela não deixou nenhum herdeiro. O próximo na linha era Jaime I, que não era da dinastia de Tudor, mas sim da dinastia de Stuart. Na realidade, ele já era rei da Escócia. Jaime, como rei da Inglaterra, levou à união do reinado da Inglaterra e da Escócia. Seu reinado foi bom. Ele conseguiu completar projetos da era elisabetana e manter a era de ouro da Inglaterra. Também aproximou a Igreja Anglicana e o catolicismo.
Os nobres gostaram disso, mas a Câmara dos Comuns, na maioria puritana ou protestante, não gostou. Seu filho, Carlos I, queria mais poder, por isso ele agiu de forma autoritária. Os problemas começam quando ele decide ajudar católicos a converter presbiterianos na Escócia. Os presbiterianos resistiram e, como eram escoceses, eles resistiram muito e de forma muito agressiva. Rapidamente, essa conversão se tornou uma guerra. Isso enfureceu muito os puritanos que eram amigos dos presbiterianos. Para cobrir altos gastos da guerra, Carlos I aumentou o preço dos impostos. Mas, para fazer isso, o parlamento deveria concordar. A Câmara dos Lordes ficou indiferente. Já a Câmara dos Comuns, que já estavam bravos com o rei por causa da guerra, negou o pedido. Carlos I, que já tinha uma mentalidade absolutista, ficou irado e fechou o parlamento. Mandou prender todos os membros que ficaram contra ele, sendo eles quase todos puritanos, prevendo uma perseguição puritana. A Câmara dos Comuns, alguns nobres, puritanos, presbiterianos e rebeldes escoceses se revoltaram e assim começaram a Revolução Puritana. No início, o parlamento estava em desvantagem, por conta que o rei estava liderando o principal exército inglês. Porém, um dos parlamentares, Oliver Cromwell, consegue organizar um exército. Seu exército ganhou várias batalhas sobre o exército do rei que tentou fugir para o norte. Ele foi parado pelos escoceses, que eram aliados dos ingleses. O parlamento julgou Carlos I como traição e o executaram em 1649. Com o trágico fim da Revolução Puritana, a Inglaterra era um reino sem um rei. Então Cromwell assume o trono. Assim surge a República Inglesa, na realidade sendo uma ditadura. Ele criou os atos de navegação. Uma coisa ruim era a violência que ele sufocava nas revoltas, que não eram poucas. Quando Cromwell morreu, seu filho assumiu o poder, porém seu filho não tinha liderança para assumir aquela república falha. Então, o parlamento quase esquecido depôs ele e restaurou a monarquia. Quem assumiu o trono foi Carlos II. Ele respeitou o parlamento, melhorou muito a Grã-Bretanha e morreu sem deixar descendentes. Seu irmão Jaime II era um rei que muitos desconfiavam, por ser católico e absolutista. Mas como ele já era velho, não parecia aparentar nenhum perigo. Pouco tempo depois de assumir o trono, ele teve um filho. Agora o perigo de um rei que caçaria puritanos é real. Então uma conspiração surge e tira Jaime II do poder, sendo chamada de Revolução Gloriosa. O rei Jaime II não queria lutar, então foge para a França, de modo que convidam Guilherme de Orange para ser rei. Então, para prevenir que o absolutismo destrua o parlamento, eles fazem Guilherme assinar um documento chamado Bill of Rights, que define os poderes do parlamento, o torna forte e impede o absolutismo, que é o rei reina, mas não governa. Guilherme aceita o documento e se torna o rei. Mostraremos mais sobre a vida de Henrique VIII, que viveu entre 1491 até 1547, antes do reinado de Elizabeth I, que começou em 1558. Arthur, irmão de Henrique, era casado com Catarina de Aragão. Ela esperava notícias de Arthur, que estava muito doente no hospital. Senhora, infelizmente por essa tuberculose. E isso é muito grave. Não podemos chegar perto dele, né? Pra caso de contaminação e tudo. Senhora, ele morreu. Não. Lamento. Não pode, por favor. Lamento. Após a morte de Arthur, Henrique VIII assumiu o trono. Logo depois de assumir o trono, Henrique se casou com Catarina de Aragão. Mas como viremos adiante, o casamento deles não estava dando muito certo. Você ainda não varreu isso, mulher? Você ficou a tarde inteira dormindo. Você não me dá atenção, cara? Por que você não faz isso comigo? Ah, é então?
Após a discussão com Catarina de Aragão, Henrique VIII chega até uma igreja. Então Henrique fala: Bem, eu quero me divorciar de Catarina. Desculpa, mas a igreja não permite isso. Então eu vou criar uma nova religião, sabe por quê? Porque eu sou o rei. Então, Henrique resolveu fundar uma nova religião para poder se separar de Catarina. Bem, agora eu criei uma nova religião, chamada Anglicana, e ela permitirá o divórcio, e eu me divorciarei de Catarina Aragão. Após se divorciar de Catarina de Aragão por meio da nova religião criada por ele, Henrique VIII, a Igreja Anglicana, Henrique então decide se casar com Ana Bolena. Olá, Ana Bolena. Olá, meu rei. Você aceita se casar comigo? É claro que eu aceito se casar com você, meu rei. O que tá acontecendo aqui? Guardas! Vai. Caralho, finalmente, viado. Catarina Howard, que era a quinta esposa de Henrique VIII, após descobrir que se casou com sua prima Ana Bolena, ela decide partir para cima de Ana Bolena, como vimos no vídeo, e ela acaba sendo acusada de traição e é decapitada pelo rei. Cortem a cabeça. Antes de finalizar, vou falar algumas curiosidades. Primeiro, Luís XIV, ele foi o rei que governou por mais tempo na história. Foi aos 72 anos de reinado. O rei Carlos I, ele era rei enquanto governava a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Ele foi o único monarca britânico a ser julgado e executado publicamente. E o Carlos I, ele foi decapitado em 1649, após a Guerra Civil Inglesa, acusado de traição. Luís XIV, o Rei Sol, ele não era apenas chamado de Rei Sol porque tinha um poder centralizado nele. Ele realmente usava o sol como seu emblema pessoal e frequentemente se vestia e posava como deus grego Apolo em balés e representações teatrais da corte. Espera, você realmente achou que o vídeo ia acabar ali, nas curiosidades? Na Nanina não. Agora vamos ver nossos vídeos que a gente gravou e deram errado. Ou seja, os erros de gravação. Senhora, infelizmente por ter tuberculose. Meu Deus do céu, cara. Vamos jogar de papel, mano. Não, Guilherme. Gente, vai ficar de boa. Você ainda não varreu isso, mulher? Você ficou dormindo a tarde inteira. Você não me dá atenção, cara? Pelo amor de Deus. Tem que aceitar eu. Bate nele. Eu falei muito grosso. Eu falei muito grosso, velho. Eu nunca cheguei nessa parte. Não, volta. Pedro, não. Esqueci o nome dela. Olá, Ana Bolena. Você aceita casar comigo? É claro que eu aceito, meu rei. Oi, o que foi isso? Olá, Ana Bolena. Olá, meu rei. Você se aceita se casar comigo? É claro que eu aceito, meu rei. Ana, por que você está fazendo isso? Olá, Ana Bolena. Olá, meu rei. Você aceita se casar comigo? É claro que eu aceito, meu rei. O que está acontecendo aqui? Olá, Ana Bolena. Olá, meu rei. Você já aceita se casar comigo? É claro que eu aceito, meu rei. O que está acontecendo aqui? Pedir ela em casamento? É mesmo? Caralho, é mesmo? Tá.
Cortem a cabeça. Que bosta! Ô, louco, cara. Ele tampou, o Léo. Cortem a cabeça. Cortem a cabeça. Tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca.